Bem-vindos, bem-vindas, tudo bom com vocês? Olá, boa noite ao Encontro Espírita, bem-vindos. Hoje vamos ler mais um capítulo do livro Coragem, número 45, já está quase na reta final do livro. E hoje o nome do capítulo é Pensamento Espírita, que na verdade quem devia estar aqui era a Martiele, porque o nome da página dela é Pensamento Espírita, né? Olá, Beca, bem-vinda, querida, boa noite. Vamos esperar a convidada de hoje, que ela se chama Jade Alessandra, que ela faz parte é uma das administradoras da página Cantinho Espírita. Vamos aguardá-la. Deixa eu mandar um aviãozinho para ela. Espero que dê tudo certo hoje. Dá tudo certo. Bem-vindos quem chega por aí. Olá, Flavinha, esperando a convidada chegar. Tudo bom com você, querida? Boa noite. Estou aqui de novo. Semana que vem estarei aqui novamente. Dia 2. Ela chegou aí, vamos chamá-la. Vamos lá. Enquanto o pessoal chega, vamos adiantando aqui. Olá, bem-vinda. Hoje ela está de cabelo mais diferente, né? Da outra vez foi um cabelo vermelho, hoje é cabelo... Toda vez tá bonita você, viu? Que a gente prepara, sabe? Tá lá. Uhum. É assim. Tem que ser assim mesmo. Tudo bom? Tudo contigo. Tô bem, querida. Hoje estou ali naqueles dias de enxaquecazinha, não é legal, mas tudo bem, faz parte. Mas tá tudo tranquilo. E aí, querida, bem-vinda ao Encontro Espírita, se apresente para todos nós. Olá, gente. Muito boa noite. Meu nome é Jade. Eu sou uma das administradoras do Cantinho Espírita. E sou de Macapá, no Amapá. E a gente aparece de vez em quando para falar sobre coisas, livros, questões doutrinárias e tudo mais. Estamos aí, sabe? Ótimo. Tem alguma novidade aí, alguma live aí para divulgar? Olha, a gente tá fazendo o Clube do Livro, né? Que eu sempre faço de 15 15 dias. É o meu xodozinho de live. Esse é um clube bem legal que a gente lê em conjunto o livro Nas Voragens do Pecado, da Ivone. E aí depois a gente faz a live para ficar comentando o que a gente achou do livro. É mais essa coisa, assim, mais de experiência, de se conectar, sabe? De incentivar meio que a leitura, né? Porque às vezes é difícil, sabe? A literatura espírita. E aí, então, tipo, para as pessoas, né? Que estão de romances e tudo mais. Então, é meio que para ir incentivando, para meio que tornar, assim... Não, calma. Não é tão difícil assim. Olha aqui como é que é legal e como é que a gente vai se sentindo, o que a gente vai pensando e refletindo. Ótimo. E estão perguntando da Ana aí, do Cantinho, cadê ela? A Ana, ela está de férias. Então, ela está por aí, ela está curtindo a vida um pouco. Mas eu também sou administradora, viu? Só pra... Tem que descansar. Assim. Exatamente, é porque eu apareço assim segunda-feira e apareço de 15 em 15 dias na segunda e de 15 em 15 no sábado. Então, mas eu tô aí, eu não estou o que importa que tá aí. Ana só está no momento assim, curtindo a vida, sabe? Está no momento tá bom. Relax. E aí, querida, eu gostaria de fazer a prece. E antes de qualquer coisa, a gente pode trabalhar da seguinte forma hoje. Pode ler o texto todo,
Pode ler três por trecho, ou pode ler dois bloquinhos assim para comentar o que você acha. Assim, pra mim, tanto faz, sinceramente. Tipo, eu acho ele um texto bem pequenininho, assim. É, Talvez, duas talvez partes, né? ler de uma vez. É, tipo, porque ele é bem, Tá bom. bem pequenininho mesmo. Vou ler então de uma vez e a gente comenta. Gostaria de fazer a prece para nós com suas belas palavras, ou quer fazer a final? Deixa eu fazer a final, porque eu tava ali assistindo o jogo, os Jogos Olímpicos. Aí eu estava um pouco agitada, Ah, assistindo Medina, sabe, no surf. Aí eu tudo tô bem, um tudo pouco bem. assim, sabe? Eu acabei de sair do Preciso Evangelho no dar. Lar aqui. Então vamos Então lá. tu tá mais preparada, que eu tô assim, morta. Nada? Tá bom, vamos lá. Vamos aí fechando os olhos, respirando, acalmando o nosso coração e nossa mente. E agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo e de trabalho. Agradecendo ao nosso guia espiritual, que esteja conosco neste momento de aprendizado. E que esse estudo seja tranquilo, de serenidade, de alegria, de aprendizado, que a gente saia aqui melhor do que entrou. E que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que a gente abra nosso coração para que a gente receba essa mensagem e pratique no dia a dia. Que Jesus esteja convosco em todos os lares e em seus corações, hoje e sempre, que assim seja. Gostaria de ler, tá com ele em mãos o texto, quer que eu leia? Tô. Não, tô aqui, tô aqui. Quer ler? Pode ser. Pode ser. Lê, querida, quero ouvir sua Pensamento. voz. Minha, minha bela voz de Alves. Sua voz é linda, é sério, eu gosto muito de escutar sua voz. Ah, obrigada. Pensamento espírita. Qualquer um de nós, quando não desculpe agravos recebidos, quando não se coloque no lugar do ofensor para sentir-lhe as tentações e justificar-lhe de algum modo as fraquezas, quando não pronuncie sequer uma frase de tolerância para com as faltas alheias, quando se dispõe a louvar exclusivamente os amigos, sem ver as qualidades nobres dos adversários, quando retribui vergastada por vergastada, ou prejuízo por prejuízo, quando conserve rancor ou ressentimento contra a pessoa de alguém, quando não encontre motivos para o exercício da benevolência, da paz, quando critique ou injure, quando nada faça para desfazer incompreensões e aversões, quando critique ou injurie. Desculpa. Qualquer de nós que adote semelhante comportamento está desconhecendo a própria natureza e tornando-se com isso mais profundamente suscetível à influência do mal, requisitando, em regime de urgência, o apoio da simpatia e o amparo da oração. Albina Teixeira. Olha, essa mensagem, eu abri uma mensagem no Evangelho agora, aquela lição que fala que é melhor você receber a ofensa do que ofender. Ou seja, né? Tudo a ver. Então comente, minha querida. Nossa, tudo meio assim. Eu acho que é importante da gente começar a pensar, né, em como a gente se porta com o outro. Eu tenho refletido muito, assim, como é que tá a minha maneira, sabe, de me relacionar com as pessoas, porque às vezes é muito fácil a gente se relacionar com pessoas afins, mas quando são pessoas que não concordam com a gente, às vezes a gente toma umas atitudes, assim, muito agressivas, sabe? E eu gosto muito, como eu sou da comunicação, eu estudo a área da comunicação, então para mim eu tenho que ficar sempre atenta às coisas que estão acontecendo no mundo. Então, se for ver, eu tô o tempo todo meio que assim, sabe? Sabendo das coisas.
porque é meio que eu tenho que ficar. Então, para mim, por exemplo, a rede social, o Twitter, é muito bom para isso, para eu saber o que, que as pessoas estão comentando, o que elas estão falando, de onde é que surge, porque muitas das discussões também surgem lá. E comecei a ver também que as pessoas também, elas costumam não ter, parece que um certo limite, sabe? Nas coisas que elas desejam, em como elas se expressam, em como elas criticam, às vezes, e próprios do movimento, sabe, espírita, que aí fala aqui, né? O título do texto é Pensamento Espírita. E próprias pessoas que se consideram espíritas desejam a morte de alguém, que machuquem o outro, que não sei o quê. Então, por conta de, porque aquela pessoa tá fazendo tanto mal assim, mas pera, será que eu vou me igualar a essa pessoa realmente? Sabe? E aí, uma das coisas que, quando eu tava lendo o texto, eu lembrei muito da protagonista do Nas Voragens do Pecado, que é o livro do clube, porque ela, assim, meio que fazia um massacre da família dela, só que ela acaba indo para um outro caminho, né? Que aí eles ficam repetindo muito no livro, no romance, que é assim, tipo, ela mal sabe as consequências que ela vai ter por conta desses desejos dela, dessa questão da vingança, da questão mais violenta, sabe? Então, assim, ela foi realmente uma vítima porque aconteceu tudo aquilo, mas ela não parou também para se colocar naquela posição de, pera, eu não vou me igualar. Mas também a gente meio que começa a perguntar, como é que eu seria nessa situação? Como eu me comportaria? Eu compreendo isso, mas e aí? Como é que realmente vivenciando isso, como eu seria? E aí a gente começa então a pensar, como é que eu estou me comportando aqui na rede social? Como é que eu estou me comportando com outras pessoas que discordam de mim ideologicamente, religiosamente? Então é sempre importante da gente pegar, porque o pensamento espírita, eu gosto de falar, ser pacífico não é não é omitir. Você pode e deve sim se posicionar, colocar a sua opinião, reclamar por direitos de maior igualdade perante a sociedade. Questão da violência, realmente tem a questão de justiça para com aqueles que cometeram crimes. Precisa se ter, né, as aplicações, mas que não seja aquela coisa meio que tem que ter a ressocialização, tem que ver o porquê que foi. A questão que seria adequada, mas a gente também não pode chegar e falar e desejar aquelas coisas agressivas porque aquela pessoa não concorda com a gente. Vou desejar a sua morte? Nem para essa pessoa morrer, nem para essa pessoa, sei lá, acontecer alguma coisa com ela e tal, muito drástica. Não é desse jeito, sabe? Sair xingando e tudo mais, porque tem acontecido muito. E aí, às vezes, é uma coisa um pouco assustadora. E que, às vezes, parece que a nossa própria mente parece que vem, assim, a vozinha, sabe? Porque ainda tá muito enraizado na gente. Só que é preciso, gente. É preciso que a gente comece também a ler realmente os textos espíritas e pensar: como eu tô me comportando? Eu não vou deixar. Isso aqui é injusto? É injusto. Não vou deixar isso passar? Não vou. Mas também não vou vir e utilizar da mesma moeda. Não vai ser por questão de violência que eu vou com violência, agressão com agressão. Não é assim que a gente se pega. Não é assim a mentalidade espírita. Então, acho que a gente começa meio que dar uma pensada em relação a isso. Desculpa, eu acho que se escutar algum grito, aconteceu alguma coisa do surf e minha família está, neste momento, alucinada. Tá bom. Bem, e ele fala aqui, qualquer de nós. Então, qualquer de nós mesmo, não é só o outro e também não é só a gente. Às vezes, a gente terceiriza muito os nossos... Até a gente, quando erra, a gente dá, foi por culpa de fulano, foi por conta de fulano, né?
E a gente tem que pensar e lembrar de que todo mundo é perfeito, todo mundo fala, às vezes na hora da raiva, do estresse, fala alguma coisa que não pode, que não devia falar. A gente fala também, a gente às vezes pensa, infelizmente tem pensamentos vingativos ainda, tem pensamentos ainda de querer o mal da outra pessoa, de inveja, de orgulho, de indiferença, de tudo que nos atrapalha, né? E a gente tem que lembrar que o outro também pensa assim, está aprendendo ainda. E quando o outro chega até a gente e nos critica, nos ofende, né? Inventa histórias da gente, né? A gente acha que é só o outro que está fazendo, a gente toma um orgulho, né? O orgulho toma conta de nós e acha que é só o outro que está fazendo. A gente se faz de vítima, né? Ah, foi por culpa de fulano que eu agi assim, foi por conta de fulano. Não. Fulano está desequilibrado, né? Porque fulano está desequilibrado e que você também tem que ficar. Né? Você, nesse momento é que você tem que ser a luz, você tem que ser ali o equilíbrio. Porque imagina, todo mundo dentro da tua casa estressado por conta de um fato e tu entrar na onda. Tu tem que tentar respirar, é claro que é muito difícil, né? Você tem que tentar analisar ali, respirar no momento ali e analisar. Como é que eu agiria nesse momento? Eu tenho que respirar, pedir auxílio à espiritualidade e fazer diferente. Porque às vezes você está ali por algum motivo. Você pode fazer uma escolha. Ou você pode ir na onda para piorar a situação, ou pode fazer diferente. E até essa atitude sua diferente pode acalmar todo mundo ali. E todo mundo ali tem um raciocínio melhor para arrumar uma solução para aquele problema, né? Então, veja só, uma oração, um pensamento positivo que faz, né? E muitas vezes a gente acha que não se acha capaz de fazer alguma coisa. A gente tem que lembrar que todo mundo erra, todo mundo fala que não devia falar, todo mundo está aprendendo. Quem está aqui nesse mundo, raras exceções de espíritos superiores que estão aqui por missões, mas 99% é espírito inferior, imperfeito, né? Então, a gente aqui, claro que a gente não é só sombra, mas também a gente não é Menos só Babi. luz. Bárbara é um espírito superior. Não. Elevadíssimo. Minha filha, olhe, eu não sei de nada e nem quero saber, só vou saber na hora certa, certo? Então, não Essa se sou eu iluda, também. Essa sou eu, não se tipo, eu não quero iluda. saber da minha vida passada, pelo amor de Deus. As Eu vou coisas que lendo os eu sinto, que romances. eu passo hoje, eu nem quero nem saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Às vezes deixa de fazer alguma coisa ou fez que não devia ter feito mesmo. Então, é melhor nem lembrar. Ainda bem que tem um véu do esquecimento, né? Porque a gente já tenta recomeçar aí, relaxar e começar de novo. Eu vou lendo os romances espíritas e eu vou ficando assim. Quando alguém faz uma coisa assim, uma atrocidade, eu fico, meu Deus, eu já fiz isso na vida passada. Eu tenho certeza que eu fiz isso na vida nas vidas passadas. Tem. Eita, já Se estão. fez ou não, você tem que seguir, começar a seguir, né? Claro que tem É, pessoas, né? A espiritualidade às vezes se coloca de uma forma que você às vezes é necessário lembrar de alguma coisa da outra vida, porque você deve estar pronta para receber. Mas é complicado para quem acha que quem recebe, eu pelo menos nunca aconteceu comigo, mas se acontecesse comigo, eu ia ficar bem complicado, é muito complicado. É que realmente tem uma cabeça bem equilibrada para receber essas coisas. Às vezes é necessário, né? Raras exceções. Mas o belo esquecimento tá aí, a gente tem que aprender a não se martirizar até com os erros dessa vida, principalmente, né? sim. É, aquela coisa, né? É a oportunidade. A gente tem que lembrar que isso daqui é uma oportunidade. Às vezes a gente pensa sempre, ai, é expiação, é não sei o quê. Não, mas expiação é oportunidade. Eu acho que a gente tem que começar a ver nesse olhar, assim, que tudo Deus está dando oportunidade. Porque já pensou se fosse só aquela coisa assim, daquela uma vez e acabou? Com a nossa imaturidade, como, tipo, crianças vivendo e a gente erra. Porque eu vou pensando assim, eu tenho 22 anos, mas eu penso assim, as coisas que eu já falei há, sei lá, 5, 7 anos atrás, e que pra mim são agora coisas que eu definitivamente não falaria, sabe? Porque agora, tipo, eu já dei uma aprendida. Então eu fico imaginando que coisas que eu fiz há 2 encarnações atrás e tudo mais, mas assim,
devem ter sido coisas assim que eu não faria mais, não. Mas então deixa eu aproveitar essa oportunidade para seguir realmente em frente e aprender. A gente tem que começar também a colocar essa coisa de preciso aprender, preciso entender isso, assim. E é uma coisa que falam muito, assim. Eu acho que é Emmanuel que fala que a gente tem que sempre entender que a gente é um eterno aprendiz. Então, assim, a gente tem que se colocar nesse lugar, né? De, pera, eu tô aqui, se eu tô aqui para aprender, então a gente vai seguindo, vamos pegar, se concentrar, vamos estudar, vamos vivenciar, porque também não é somente a gente pegar, por exemplo, um conteúdo espírita e saindo e acumulando coisa e não tá vivenciando absolutamente nada, sabe? É realmente de pegar e deixa eu parar para pensar. Deixa eu parar pra pensar aqui, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô falando? O que eu tô pensando? Como eu tô agindo? No que eu estou acreditando e defendendo? Quem eu estou admirando? A gente precisa o tempo todo fazer isso daqui para ir também fazendo toda essa questão de, pera, vou me melhorar, eu vou procurar entender as outras pessoas, eu vou procurar saber aquele lado, vou concordar, posso não concordar com aquela pessoa, mas também não vou ir àquele extremo, sabe? Não vou fazer, não desejo isso. Às vezes é difícil, é difícil. E aí vem, eu acho que o que tu falaste, assim, de pegar, de pensar, de orar, de ponderar e ver assim, qual a melhor maneira que eu posso eu para discordar daquela pessoa, assim. Será que eu tô preparado para discordar daquilo? Porque tem vezes também que a gente olha assim, que fica, não, pera, eu acho que eu não tenho capacidade ainda de chegar e falar, não, eu não concordo com você por causa disso, 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 porque senão você vai para um lado assim que vai só aumentando, sabe? Toda uma questão de fazer mal pro outro e tudo mais. E aí faz uma bola de neve, e aí um fica revidando a questão do outro, aí um vai fazendo mal pro outro, e a gente fica com essa questão meio que da nossa alma adoecida, sabe? E aí não é legal, assim. Então a gente precisa também pegar e, não, pera, eu tô madura para isso? Isso aqui vale a pena realmente? Porque se for uma coisinha mínima, a gente olha e fala assim, ai, deixa aquela pessoa, tipo, ela tá ali, ela tá querendo, mas não vale a pena. Mas se for realmente uma coisa importante, eu tenho maturidade, eu sei como abordar de maneira adequada. E aí vai tentando, vai fazendo, pra gente ir desenvolvendo também isso. Que é importante falar, porque às vezes a gente coloca, espírita é o pacífico, mas que, quando a gente vê alguma coisa assim, uma coisa horrenda, assim, social, sabe? A gente, tem que ficar, gente, mas é pela paz e não sei o quê. Não, pera. Paz, sim. Omissão, não. A gente não vai ficar também, a gente vai colocar, não, isso daqui não é de acordo, isso daqui é um absurdo por causa tal coisa. Vamos ver como é que a gente pode fazer para isso não acontecer e tudo mais, fazer a mobilização social e tal. Então, a gente precisa também começar a compreender isso. Paz, mas não omissão. Se posicionar, mas também não condenar, né, ninguém, porque quem somos nós para condenar alguém ou colocar a mão na cara da pessoa para dizer, sei lá, né? É para dizer o fato que está acontecendo, se você realmente é a favor ou não, que pode se fazer para resolver, né? Que você pode fazer ao seu alcance para resolver, mas também não colocar, apontar, né? Porque a gente também tem defeito, a gente também erra. E no Evangelho eu comentei da questão disso, da gente receber uma ofensa, ou a gente também não conseguir perdoar alguém, ou alguém não conseguir perdoar a gente. Aí eu comentei que se o outro, né, aconteceu um fato de uma briga entre você e alguém, aí você consegue aí ter esse entendimento de que o outro falou aquilo naquele momento porque ele não estava bem, porque ele estava estressado, porque ele estava com muita coisa na cabeça, realmente não estava bem.
e você acaba tendo esse entendimento e perdoando a pessoa. E essa pessoa não tem aquela maturidade e ela guarda ali por muito, muito, muito tempo. Aí o que a gente pode entender disso? Aquela pessoa está guardando, o problema vai ser de quem? Dela, né? Que ela vai ser o tempo dela, de ela entender, vai ter um dia que ela vai entender, vai amadurecer e vai perdoar. E você, se estivesse guardando ainda, teria o seu tempo, né? Mas quem está se prejudicando, quem guarda as coisas, né? Quem guarda rancor, quem está pensando em se vingar, quem está pensando mal do outro, só em pensar mal do outro já está se prejudicando, né? Então, cada um se responsabiliza pelos seus sentimentos. Se você ainda guarda, aí o problema é seu. Se o outro, aí o problema é da pessoa. E ele fala aqui no finalzinho, né? Tornando-se com isso mais profundamente suscetível à influência do mal, às influências espirituais também. Porque a gente atrai influência espiritual, os irmãos que ainda não estão muito, assim, muito esclarecidos como nós também, né? Mesma frequência. E as pessoas encarnadas também, porque quando a gente se coloca em relação à vida, certas atitudes, certas palavras, pensamentos, aí também atrai pessoas do nosso convívio, às vezes afasta alguém que estava do nosso lado, querendo nosso bem, e atrai outra pessoa que está no mesmo pensamento, mesma atitude que a gente. Então, tanto o desencarnado como o encarnado atrai, né? Nada muito bom, infelizmente. Então, a gente tem que aprender aí que existem dois lados, né? A ignorância e a caridade, a bondade, o caminho do bem e a ignorância. Quando a gente procura se esclarecer e entender que isso não faz bem, em se esforçar para isso, a gente começa a atrair companhias boas, companhias com energia um pouco mais salutares para a gente, né? Amigos espirituais superiores, mais intuições. Você fica um pouco mais sereno, apesar do altos e baixos que a gente sempre fica ali. A gente nunca consegue ficar o dia inteiro calminho, mas você consegue se controlar mais. E as pessoas ao seu redor também, convívio, né, aqui dos encarnados. Então é muito importante aí também a sintonia que ele fala aqui no final. Requisitando a influência do mal, requisitando em regime de urgência e apoio da simpatia e o amparo da oração. É isso. Pois é. E é importante a gente falar que é a nossa escolha, né? Porque também, às vezes, a gente fala muito, por exemplo, a gente, como tu até falaste, sobre a questão de terceirizar a culpa. E a gente fala, é o obsessor. Não sei o que é o obsessor. Eu não sei o que é o obsessor. E muitas vezes, na verdade, o obsessor só tá lá porque a gente tá deixando, né? Tipo, se for realmente um caso de obsessão, é porque a gente meio que deixou que isso acontecesse. A gente fez a escolha. Não é aquela coisa assim que a gente vai estudando e a gente vai vendo que, por exemplo, porque sei lá, um espírito chegou e falou assim: tu vai me obedecer? Sim. Não. Começa com sugestão, faz aquilo. Aí a gente vai. Sabe aquela coisa da estrada que a gente faz assim: vou para esse caminho ou vou para aquele? E aí eu tava até lembrando do livro de novo do Nas Voragens, que tinha quase que assim: tem um lado a amiga dela que tá fazendo um processo totalmente obsessivo para ela continuar na vingança, e o irmão dela que já perdoou quem foi que fez toda essa coisa, que assassinou ele e tal, tal, tipo, perdoa, perdoa, perdoa. Mas a menina, a protagonista, ela continua indo pro negócio da vingança. Então ela tá fazendo a escolha dela. Tem lá duas sugestões para você de vem para esse caminho, faz essa escolha, vamos perdoar. Olha aí, você vai se desgastar totalmente. Você tá se fazendo mal. Não tá legal isso daqui. Vem pra cá. Olha, você tem outras oportunidades, sabe? De uma vida melhor e tudo mais. A gente sabe que é doloroso, mas vem pra isso daqui. Mas não, tá assim. Se vinga. Vai. Faz isso daqui, não sei o quê. Então, e aí ela meio que tapa o ouvidinho daquele lado e continua seguindo. E aí o pessoal fala, isso aqui é uma vítima e tudo mais. Espera. Mas ela teve todo um trabalho e ela teve toda uma escolha. Então a gente vai meio que pegando e vai entendendo que, tipo, não é exatamente assim. A gente tem que também. A gente tem as nossas noções. Aí tem lá aquela pergunta lá do livro dos espíritos. Os espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos mais do que imaginar. Mas
eles influenciam, mas a gente é de acordo com o que a gente vai, então, permitindo, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com que... Porque a gente ainda tem livre-arbítrio. Então, a gente que vai, tá tendo influência? Tá. Mas se a gente vai continuar ou não, é escolha nossa. Eu falo, tipo, de uma experiência pessoal, porque, para quem não sabe, eu tenho depressão. E em um dos momentos, assim, de altas crises, veio a sugestão, que tal dar fim nisso de maneira definitiva, digamos. E eu, não, pera, não é isso que eu quero. Não, não, sabe? Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que não, eu não vou para esse lado, não quero isso daqui. Tá doendo, tá acontecendo, mas eu não vou para isso daqui, assim. E eu sentia que não era meio que meu, sabe? Que não era realmente, tipo, que era uma voz como se fosse uma voz externa soprando no meu ouvido, fazendo essa sugestão. E aí que foi que eu... Não, pera. E aí depois, um pouco depois, veio a sugestão de procura ajuda. E era até na questão do sendo espírita, fala com alguém e tudo mais. E que foi que, tipo, tudo encaminhou para a questão do meu tratamento. Nesse eu resolvi aceitar a sugestão, tipo, imediatamente. Porque eu tava pegando um Uber para casa e falou, cancela agora esta viagem e volta lá para os teus evangelizadores e fala o que está acontecendo contigo. Quando falou cancela agora, meu dedo foi em cancelar e eu fui falar na hora e desabafei tudo, sabe? Então, tipo assim, não tô falando que as pessoas que sofrem com doença mental, todas tiveram essa vivência, gente. Eu tô falando do meu caso, sabe? Da minha experiência com isso. Então, foi uma coisa assim, foram das sugestões que tipo, eu peguei e falei, não, eu vou para isso daqui, eu vou para esse caminho. E lógico também, me indicaram, falaram assim, você tá aqui, a gente vai te acolher, mas você precisa de procurar tratamento realmente profissional para tudo isso e tal. E aí que foi que eu fui procurar o tratamento e meio que também falei, ok, eu realmente, então, aparentemente, realmente preciso de ajuda. Porque até então eu não acreditava naquilo. Assim, que era uma coisa real, sabe? Eu tava muito subestimando a dor que eu sentia. Então, assim, mas voltando, assim, eu acho que é importante da gente começar a pensar em saber também colocar assim, isso aqui é meu, isso daqui não é meu, isso daqui realmente é bom, isso daqui não é bom. E aí a gente vai também meio que apurando, né? É a questão dos pensamentos. Muitas vezes a gente não percebe, mas tem já algumas coisas assim que a gente pode começar a raciocinar de, não, pera, isso daqui não me faz bem, eu vou descartar. Isso daqui me faz bem, eu vou aceitar. E aí é por isso que eu acho que é tão importante da gente começar também quando a gente faz dessas leituras e tal, dos textos espíritas, de, pera, não vou fazer só a prece, né? A leitura e a prece, depois eu vou embora. Não. Deixa eu colocar alguma coisa isso na minha vida para ver se eu realmente entendo que da próxima vez que isso acontecer, é esse caminho aqui que eu vou seguir. Pra gente ir realmente se melhorando, para que a doutrina espírita realmente faça alguma diferença na gente. Porque muitas vezes a gente pega e a gente vai assistir só uma palestra e já fiz a minha coisa a minha cota da religião. Ou a gente está o tempo todo em estudo e tudo mais, está naquela coisa frenética, mas a gente não está... E aí no trabalho espírita, etc, etc, mas a gente tá lá ainda. Ai, olha como eu sou melhor porque eu estou no trabalho espírita. Olha como eu faço isso daqui. Olha como eu já sou evoluída. Olha como... E na verdade, tipo, não, né? Então a gente pega e também tem que pegar, não, deixa eu me colocar nessa posição de que eu tô aprendendo. E muitas vezes quantidade não é qualidade. Então parem também para dar uma olhada em como vocês estão se transformando. E pensar, eu estou me transformando? Eu acho sempre muito bom isso. Assim, de ser uma metamorfose ambulante. E aí você falando essas coisas aí, eu também vou, assim, procurei, né, a profissional, vou para minha primeira consulta e eu percebi isso esse ano, assim,
a pandemia em si é algo muito perturbador, muito negativo, mas sempre tem lado bom e lado ruim, né? Então, percebi isso e procurei. Porque uns amigos, né, a distantes e familiares, né, conversaram, realmente eu percebi isso há quase pouco tempo, há anos e anos e anos fazendo isso, eu não sabia que me fazia mal. E esse ano, graças a Deus, a espiritualidade trabalhando, 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 e eu, aquela luzinha ali, aí eu procurei, aí eu vou, graças a Deus, vou e vou continuar indo, porque eu tô naquele ponto em que eu não consigo mais viver dessa forma, entendeu? Aí eu procurei, porque tem dia que é insuportável mesmo, mas faz parte. Temos que nos melhorar cada dia. Ai, mas já de estar indo, já é um ótimo começo, sério. Eu senti, tipo, uma diferença enorme quando eu comecei. Porque eu não conseguia sair de casa. Eu saía de casa chorando. Tipo, chorando mesmo, assim. Eu achava que ia acontecer alguma coisa, um aperto no coração. E aí eu dormia demais e ficava cansada. E aí depois, quando foi. Aí a minha mãe percebeu que eu não tava comendo, porque eu não morava mais aqui em Macapá, então eu tava morando longe Uhum, dos meus pais. E aí ela percebeu, não, tem alguma coisa aqui que ela foi me visitar, tem alguma coisa aqui que não tá legal, sabe? E aí eu fui, aí diagnosticaram ansiedade e depressão. E aí quando me deram a questão da medicação e tudo mais, nossa, eu chego, meu Deus, isso daqui é dormir? Isso que é dormir, porque era uma coisa assim que parece que eu já não conhecia já há séculos, sabe? E agora eu percebo assim toda uma evolução assim de como é que eu era. Eu acho que deu um negócio assim, uma balançada agora nesse primeiro semestre do ano, porque fiquei muito tempo encarcerada assim, né, isolada. Então eu tô tendo que fazer todo um processo de novo, de conquistar o espaço, não sei o quê. Porque eu tenho uma coisa meio ansiedade social, então eu tenho que desenvolver isso de novo. Aí eu tive que reduzir a questão das lives e tudo mais pra não me uhum, sobrecarregar, porque eu tava assim, todo mundo tava meio que já, a mamãe tava muito preocupada, e aí, não, pera, deixa eu fazer aqui essa limpa, e aí, vamos, respira, e vamos seguir, né? Mas é muito bom a terapia. Eu acho que, tipo, se eu não tivesse terapia durante essa pandemia também, eu poderia estar assim, bem malzinha, assim. Mas foram coisas assim que eu acho que foi tudo meio que encaminhado, sabe? Eu agradeço muito. Sempre falo que eu fui salva, assim. Graças, tipo, e tudo começou assim, graças à evangelização que falou assim, não, bora aqui, vamos te acolher e vamos te caminhar realmente porque é certo, porque isso daqui é a tua dor, sabe? E eu acho que é muito importante da gente também ver a questão da dor dos outros, porque às vezes a gente vê assim as pessoas como elas estão agressivas e tudo mais, e a gente não para pensar em por que elas estão assim. E muitas vezes é porque elas estão sobrecarregadas ou aconteceram coisas na vida dela que, enfim, a tornaram daquele jeito e que a gente vai precisar meio que lidar com isso. Eu acho também importante da gente, que tem até no texto, né? Que a gente se colocar no lugar do outro para poder começar a pera. Lógico que a gente também não vai aceitar o tempo todo, assim, ser saquinho de pancada. A gente vai, pera, isso aqui não tá certo. Mas também a gente não vai novamente agredir o outro. A uhum. gente vai chegar e, pera, isso aqui não tá certo. Tem alguma coisa muito... Não tá legal. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai trabalhar isso daqui. Mas é importante da gente parar e dar uma analisada, assim, de por que o outro tá desse jeito, assim. Respeitar, não é? Eu estou até estudando um livro com minha mãe chamado Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, e fala justamente da dor, né?
da agressividade em si, que quando há alguma coisa demais, você se mostra algo demais, desequilibrada, porque há uma falta dentro, então não tem equilíbrio. Ou a pessoa se isola muito, ou a pessoa quer chamar muita atenção, ou a pessoa é muito agressiva, né? Ou se isola demais, às vezes não quer falar com ninguém. Se tiver um desses sintomas, né, é uma falta que você tem dentro. Porque uma coisa normal é você interagir, é você isolar na hora de se isolar, é você, às vezes, externar a raiva na hora de externar a raiva. Mas tem gente que é muito isso, muito aquilo, e não tem um equilíbrio, né? Você acha que fazendo aquilo ali, e muitas vezes enxerga isso dos outros e acha que está agindo daquele jeito porque ele quer. Não, porque ele está, acho que até pedindo ajuda, indiretamente, inconscientemente, né? Então, isso mostra uma falta muito grande dentro da pessoa. E muitas vezes a gente julga, martiriza ela ainda muito mais e diz que ela não vai mudar nunca, que ela vai ficar do resto da vida assim. E não procura nem perguntar se ela está bem, se ela está passando por alguma coisa, porque eu tenho um exemplo na minha família também que age de forma violenta ou se isolar demais e a pessoa está precisando de alguma ajuda. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É difícil de enxergar, é sim, mas a gente tem que respirar e observar aí. Como a gente também, a gente às vezes externa, às vezes também está muito cansado, muito sem energia e acaba externando em violência ou felicidade demais, ou sorrir demais. Às vezes a pessoa não está bem e sorrir demais te mostrar que está bem, mas não está. Fingir, né? Fingir para você mesmo que está tudo bem, mas na verdade não está bem. Então isso também é perigoso. Exatamente, assim. E olha, assim, para os familiares é um negócio assim que eu vendo, por exemplo, a minha família, quando eu tava no momento, né, de crise, eu vejo assim como eles enfrentaram isso de uma maneira bem assim, porque era como se eu tivesse a flor da pele. Qualquer coisa, ou eu chorava demais, tipo, ou eu ficava, me tornava muito agressiva. Então, assim, eu via, tipo, a minha mãe realmente, ela virou uma santa quase, porque era muita coisa, tipo, acontecendo, assim, e que as emoções, elas estavam ali à tona, porque foi aquela coisa, assim, que você meio que coloca tanto, você reprime tanto aquilo que chega uma hora que explode. E aí explode de qualquer forma e vai indo para qualquer lado e não tem, olha, e não tem assim, tipo, razão, não tem nada, sabe? É o meu caso. Pode ser uma coisa. Eu entendo completamente, porque tipo, tinha umas coisas assim que aconteciam e aí eu vinha e vinha com tudo, assim. Teve até uma época dessas, assim, que aconteceu, e aí eu tava até pra Ninha, meu Deus, a minha mãe, coitada. Tá quase. Acho que ela tá quase, pelo amor de Deus, não me bate, porque eu tava assim, demais. E aí até dar uma estabilizada no humor e tudo mais. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar. E aí eu comecei a pensar, pera, se eu tô desse jeito, eu tenho que também dar uma pensada nos outros, né? Em como é que estão e tudo mais. E também pedir meio que. Porque às vezes acontece, assim. Eu vou depois lá e peço desculpas, tipo, pelo que aconteceu, porque às vezes acontece. Tipo, eu meio que assumo, assim, que às vezes acontece. Não é que eu queira, tipo, eu tô trabalhando no meu humor, eu tô fazendo, só que eu tenho consciência de que algumas vezes ainda vão acontecer porque eu tô ainda nesse processo, sabe? Então, são etapas, e aí, mas eu acho que a gente vai começar, quando a gente começa a dar uma olhada, dar uma estudada e tudo mais, eu acho que talvez a gente comece a compreender, ter mais essa solidariedade com outros que estão passando também por essas situações, sabe? A gente, pera, vamos aqui, ó. Venha cá, colega. Não tá legal, não tá fácil. Mas isso daqui não pode também acontecer, porque senão, se a gente for, aí um vai com agressividade, aí o outro volta com agressividade, o outro vai com agressividade, a gente fica nesse ciclo. E todo mundo se desgasta, todo mundo fica mal, e por coisas desnecessárias. E lembrando, né, que como tudo passou, essa também vai passar. Então, essa é mais uma lição, né? Então, tem uma menina aqui falando, Nairim,
que ela disse que se isolou muitos anos. Todo mundo está passando por essa fase, cada um sente de uma forma, né? O ideal aí é procurar ajuda profissional. E se não tiver condições, tentar de alguma forma amenizar aí, né? O sintoma. Eu não posso nem dizer, não sei o que ela está sentindo, nem passando, mas o ideal é procurar ajuda profissional mesmo, porque cada caso é um caso, né? E Pablo falou aqui, para mim tá horrível, sem o terreiro, cadê? Cada um com suas religiões, seus apegos, né, sua fé. Então, nesse momento em que a gente tem que se apegar mesmo à nossa fé, no ensinamento de Jesus, qualquer ensinamento que você se sinta bem, né, seja qualquer religião, porque tendo esse pensamento, né, você estudando, se esclarecendo, mantendo a serenidade, fazendo a sua parte também, e a espiritualidade sempre faz a dela. Muitas vezes a gente nem fala da gente. Então, a gente se esforçar para isso, sabendo que a gente está sempre sendo amparado, sempre sendo assistido. Procurar cultivar a nossa fé, a nossa coragem, né? Como o livro fala, coragem. Se vigiar mais, não se culpar tanto. Às vezes a gente fala, não devia ter falado, não devia ter pensado. Quem faz tratamento de qualquer tipo de problema psicológico, né? Eu escuto muito às vezes de pensamento muito preocupante, muitos pensamentos. Às vezes não é bom nem julgar o pensamento, é melhor deixar ele ir, chegar e ir embora, né? Às vezes muita gente, a gente julga os pensamentos, até os pensamentos, as palavras também. Então o ideal seria a gente deixar fluir, relaxar a cabeça e recomeçar de novo, né? Porque é questão de constância, não desistir, continuar fazendo, porque tudo é processo, como você comentou, né? Todo mundo aí tem um tempo diferente, e a gente tem que aprender a ter paciência nesse processo, porque a gente às vezes quer de hoje para amanhã um resultado que né, vai durar anos ou meses, depende da pessoa, né? Aí é aquela coisa assim, às vezes a gente olha, ah, eu não devia ter feito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente assume que fez, tipo, eu não devia ter feito, eu assumo e pede desculpas. Realmente aquela coisa de tomar responsabilidade por aquilo. Assim, eu fiz, eu assumo, eu vou tentar não fazer novamente, eu vou tentar melhorar e eu peço desculpas por ter feito isso, assim. É importante da gente ir pegar assim, ok, eu fiz e tal, vou ficar mais atento se alguma coisa vier assim, e aí, não, pera, isso daqui já aconteceu, já vivenciei isso daqui, não foi legal, não vou fazer isso, vamos tentar uma nova, um novo caminho, assim, ter uma nova opção. Pode não ser a melhor, assim, e tal, mas foi a melhor que veio na minha mente naquele momento. Acho que é sempre importante a gente falar isso, assim. Que às vezes a gente toma algumas ações e aí, mas eu não fiquei tal, satisfeito. Mas foi o melhor que eu pude dar naquele momento. Foi o melhor que eu consegui fazer naquele momento. E a gente vai. Até que a gente fica, olha, aconteceu isso daqui e eu fiquei satisfeito com tal coisa. Então, ok, já sei como lidar com essa situação. E aí é assim que a gente vai meio que amadurecendo, né? É a mesma coisa o outro, né? O outro, cada um dá o que tem, né? Tanto ruim como bom. Então, querida, aí, tem mais algo mais para falar sobre a mensagem, agradecer, diga aí suas considerações finais, agradecendo aí. Aí, em nome da equipe Encontra Espírita, espero que você volte mais vezes. Muito obrigada por ter me convidado. É sempre muito bom de se conversar, né? De se pensar. E essa coisa mais suave, mais leve, espero que tenha contribuído com vocês que estão fazendo live, assistindo, que estão por aqui. Eu espero realmente que faça realmente alguma coisa assim de se inspirar e parar para pensar aí como é que eu vou me renovar, né? Eu convido vocês, então, para seguir lá o Cantinho Espírita, que a gente tem. Ixi, eu acho que a gente tem. Essa semana a gente tem 3 lives. A gente tem toda segunda-feira, só não essa, porque, como eu já disse antes, a Aninha está de férias, então ela falou que ia mover para sexta-feira, mas é segunda-feira às 19 horas. A gente tem leitura e reflexão do Fonte Viva. Quarta-feira, às 19 horas, também tem leitura e reflexão do Vida Feliz, de Joana de Ângeles.
De 15 em 15 dias aos sábados, a gente tem às 8h30 o Clube do Livro, que a gente faz as reflexões, a gente lê durante 15 dias, né? A gente dá o tempo de ler tais capítulos durante 15 dias, e depois a gente vem, tipo, para conversar e trazer algumas coisas doutrinárias, históricas, mas a gente vai batendo esse papo reflexivo sobre o que aconteceu, as ações, como a gente se sentiu, se identificou e tudo mais. Então, vai ter aqui nesse sábado, e eu espero que vocês gostem. Na quinta-feira tem um estudo fechado do Livro dos Espíritos, que aí também, qualquer coisa, vocês seguem lá e vocês vão ver. Tem grupo no Telegram, tanto do Clube do Livro quanto do estudo do Livro dos Espíritos, para ficarem mais atenados e tudo mais. Às vezes a gente coloca material lá também, para vocês terem acesso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado da live, e é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, querida. E agradecendo a todos que estão conosco desde o início da live, né? Aldenice, João Carlos, Lindamir, minha mamãe aí chegou aí, Francine, Jade, Pablo, Renata, Nairim, Cristina, Anivaldo, João Vitor, Simone, Coringa, Clara, Quitério e Giba, né? Falero, Gibara, E já também tá, né? Que ela tá em dose dupla aí. Então, muito obrigada a todos que compareceram aí. Muito obrigada de verdade. A nossa querida Jade vai nos presentear com a sua prece. Então vamos lá, se acalmar, respirar profundamente pelo nariz, prender um pouco o ar, soltar lentamente pela boca, repetir o processo e pensar naqueles irmãos que têm nos influenciado a seguir um caminho bom, nos aconselhado a fazer o bem, a estar na seara de Cristo, a estar com nossos irmãos, sendo fraternos e amorosos, cada vez mais apagando aquela chama da vingança, do ódio, do orgulho, e mantendo apenas a chama do amor, da caridade. Que possamos ser humildes para entender que estamos em processo de aprendizado. Que possamos entender que é com essa humildade, com sabedoria, que vamos cada vez mais nos tornando melhores, nos tornando mais resilientes. Que possamos, então, nos transformar mais e mais, para que cada vez mais nos aproximemos do reino do nosso Pai, grandioso, misericordioso, celestial. Deus, muito obrigada por nos rodear de tanto amor, de tanta pureza, de tanta sabedoria, de tanta força, de tanta justiça. Obrigada por nos dar oportunidades novas a cada segundo, a cada hora e a cada dia. Obrigada, meu Pai, por nos ensinar a lição do perdão, e que possamos, então, cada vez mais aplicá-la para conosco e para com nossos irmãos. Que possamos nos colocar no lugar deles e compreendê-los. Que possamos fazer a diferença no mundo, sem com que seja com agressão ou violência. Que possamos, meu Pai, cada vez mais estarmos em conjunto, fazendo aquela prece uníssona de louvor a Ti. Eu te amo, meu Deus.
Eu te amo. E que assim seja. Vai linda, obrigada. Obrigada, querida convidada. Espero que a convidada chegue em outro dia, em outro horário também, de novo. Outro Obrigada a cabelo. todos. É, vai ter outro cabelo, gente. Tem que ter. Senão não é O Jade, né? próximo Tem que a ter outro gente vai cabelo. a gente faz uma enquete. Qual é o próximo cabelo? Pronto. Coloca lilás. Adoro lilás. É, também adoro. Meu Obrigada, gente, quarto, pela né? companhia. Oi? Ah, tá. Meu quarto, né? É dessa Dá cor pra mesmo. Um botar. pouco mais escurinho. O lilás um pouco escuro. Vai ficar tops. Vai ficar pote, na verdade, né? É, Pote é tem esse melhor. aqui, ó. Eu acho que esse aqui, não é? Dessa Esse. parede aqui. Um pouquinho mais escuro. Assim, é preferência, né? Cada gosto é. É. Obrigada, viu, gente? Beijinho no coração de vocês. Que fiquem com Deus. Tchau, querida. Uma ótima noite para você também, tá Tchau. bom? Beijo, Tchauzinho, gente. gente.